E aí, turma, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma videoaula. E a ideia hoje é a gente colocar na prática o que foi visto até o momento. O que a gente viu? Princípios sobre processo estocástico, quando é que uma série temporal vai ser estacionária, quando é que uma série temporal não é estacionária, o que fazer com uma série temporal não estacionária, função média, função de autocovariância, função de autocorrelação. Então, a ideia é a gente pegar essa teoria e aplicar aqui um pouco no R, tudo bem? Mas antes da gente ir para o R, para quem não está muito familiarizado, eu vou trabalhar aqui com o RStudio, tudo bem? E o RStudio, ele não é exatamente o R. O RStudio, ele é uma interface um pouco mais amigável para se trabalhar com R, ok? Então, o que é que vocês precisam? Primeiro, vocês precisam baixar e instalar o R. Eu vou deixar essa página aqui no Siga, vocês vão acessar o link e vai baixar a última versão do R. Baixado o R e instalado o R no PC de vocês, vou deixar também essa página aqui, que é a página do RStudio, ok? Então, vocês descem aqui, ó, e fazem o download e baixa e instala o RStudio, ok? O RStudio ele não vai funcionar sem o R. Então, primeiro vocês têm que instalar o R para depois baixar o RStudio. Como eu falei para vocês, o RStudio ele não é o R, ele é apenas uma interface para o R. Então, para ele funcionar, vocês têm que ter o R instalado no PC de vocês, tudo bem? Então, vamos lá para a aula prática de séries temporais, ok? Primeira coisa é a gente ler uma base de dados no R. Vamos pensar aqui que vocês têm uma base em Excel, tudo bem? Como que a gente vai fazer para ler a base dentro do R? A primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto de nome local, onde eu vou colocar o caminho da pasta onde está a minha base de dados, certo? Então, eu sugiro a vocês, a gente vai trabalhar aqui agora com a série do índice de incerteza econômica, e eu vou disponibilizar essa série no Siga A e sugiro que vocês baixem a série e coloquem dentro de uma pasta. Não deixe na área de trabalho, coloca dentro, cria uma pasta e coloca dentro dessa pasta. Aí vocês vão abrir a pasta e pegar aqui, ó, o endereço, certo? O caminho. Vocês vão copiar o caminho da pasta e colar aqui, ó, entre aspas, vocês colam o caminho da pasta, tudo bem? Agora é o seguinte, o R, ele não entende o caminho com essa barra simples. Então, a gente tem que colocar uma barra dupla. Ele só vai entender se a gente colocar uma barra dupla. Então, vou acrescentar mais uma barrinha aqui. Ok? E no final aqui, eu vou acrescentar mais duas barras e vou colocar o nome da base de dados. Como é que está o nome da base de dados? Está aqui, ó. IIE_BR. Então, coloco aqui o nome da base de dados. E no final, eu coloco a extensão, .csv. Tudo bem? Pessoal, o R nativo dele, ele vai conseguir ler bases em CSV, ele vai conseguir ler bases em TXT e só, tudo bem? Se você tiver uma base que está em Excel, aí você tem que instalar um pacote para ler bases em Excel. Ou você simplesmente abre o Excel e salva como um CSV, vai dar no mesmo, certo? Aí você lê a base como se ela fosse uma extensão CSV, ok? Então, aqui, ó, eu vou rodar essa linha de comando. Como é que roda uma linha de comando no RStudio? É só dar um Ctrl Enter. Pronto. Aqui, nesse objeto local, foi salvo onde está a minha base de dados. Agora, eu vou efetuar a leitura da base. Como é que eu vou fazer isso? Read.csv. Vou colocar o local, onde está a base, local, vírgula, CEP, ok? Como a gente está trabalhando com arquivos em CSV, em geral, arquivos em CSV, as colunas são separadas por ponto e vírgula, tudo bem? DEC seria a casa decimal, separador da casa decimal, e aqui a gente está trabalhando com vírgula, certo? Se você abrir aqui o CSV, vocês vão ver que o separador decimal é a vírgula, ok? E o último
o último argumento, o último parâmetro dessa função reach.csv vai ser head igual a true. O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a primeira linha da minha base de dados, ela não é informação da série, ela é o nome das colunas. Então, eu vou colocar head igual a true, ok? Se a gente tiver um arquivo que já começa com a série temporal, já começa com as informações, então você coloca head igual a f de false, tudo bem? Então, aqui é um T, ok? Então, se a gente rodar essa linha de comando, a gente vai ter aqui, ó, a nossa série temporal, índice de incerteza econômica, ó, com observações mensais que começam em janeiro de 2000 e vai até agosto de 2017, tudo bem? Então, primeira coluna a data, segunda coluna o valor do índice, tudo bem? Agora, o que é que eu vou fazer? Como eu li aqui, você viu que na hora que eu li a minha base de dados, o R já soltou para mim toda a base de dados, mas eu não quero que ele solte para a minha base de dados, eu quero que ele guarde a base de dados dentro do objeto. Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar aqui, antes do read, colocar dados igual. Então, o que é que ele vai fazer? Agora, ele vai ler a base de dados e vai guardar a base dentro do objeto dados. Então, vou rodar essa linha de comando, ó, não apareceu nada, ele guardou toda essa base aqui, essa matriz dentro desse objeto dados, e aqui eu posso chamar o dados. Dados, se eu rodar essa linha de comando aqui, ó, então eu vou ter as minhas informações da série temporal que está guardada agora dentro do objeto dados, tudo bem? Pronto, se a gente fosse trabalhar com regressão, isso é tudo que a gente precisava. Ler a base de dados e a partir daí a gente já podia fazer as estatísticas descritivas e ajustar um modelo de regressão. Mas aqui no R eu tenho que dizer para o R o seguinte, essa variável aqui, né, que é o nosso índice, essa variável aqui eu tenho que dizer para o R que ela é uma série temporal e eu tenho que dizer para o R quando é que ela começa e quando é que ela termina. Então a gente tem que fazer isso aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu vou criar um objeto, certo? Para guardar essa minha série. Esse objeto vai ser IIE, índice de incerteza econômica, tudo bem? E nesse objeto eu vou guardar o seguinte, eu vou fazer a função TS, certo? Essa função TS é a função que vai dizer para o R que essa segunda coluna aqui é uma série temporal, tudo bem? Então, essa função TS eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com essa segunda coluna. Como é que eu pego essa segunda coluna da base de dados? Qual é o nome da minha base de dados? Eu aloquei toda essa base dentro do objeto dados. Então, eu vou entrar aqui com dados. E para pegar essa coluna value, eu vou colocar cifrão. E tá aqui, ó, value, pronto. Se eu fizer isso, o R já vai entender que essa série é uma série temporal, mas eu preciso especificar quando que ela começa e qual a frequência dela, tudo bem? Então, quando é que ela vai começar? Vou colocar start. Ela começa em janeiro de 2000, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, um vetor, certo? Um vetor. No R, a gente cria um vetor com essa função C. E nesse vetor, eu vou colocar o ano que ela começa, que é 2000, vírgula, o mês, 01, ok? Pronto, comecei, coloquei o início dela. Como é que eu vou colocar o fim? Na verdade, eu não vou colocar quando que ela termina, eu vou colocar apenas a frequência dela. A gente tem o quê? A gente tem dados mensais, então a frequência dela é de 12, ok? Se fosse dados anuais, a frequência é de 1. Se fosse dados semestrais, a frequência era de 6 e assim sucessivamente, tá bem? Então, se a gente rodar essa linha de comando aqui, ó, a gente disse o seguinte, ó, que essa coluna value, essa coluna aqui é uma série temporal que começa em janeiro de 2000 e ela é uma série temporal mensal, tudo bem? Então vamos lá pegar aqui, ó, IIE, vou rodar aqui, ó, pronto, ó, tá vendo, ó? Ele já separou aqui, ó, pelos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, o ano de 2000, 2001, 2002, ele tá pegando aí, ó, cada
observação, tudo bem? Se a gente fazer o seguinte, ó, str no R é uma função para você verificar com que tipo de objeto você está trabalhando. Se a gente fizer o IIE, str IIE e rodar essa linha de comando, ó, o R vai dizer, ó, esse IIE ele é um time series, ele é uma série temporal com 212 informações e ela vai, ó, de 2000 até 2018. Na verdade, ela vai até o finalzinho de 2017, ok? Então aqui a gente leu a base de dados e preparou essa base ou preparou a variável que vai ser utilizada como uma série temporal, tudo bem? Então aí a gente tem duas funções, a função read.csv para ler a base e a função ts para o R entender que a gente está trabalhando com uma série temporal, ok? Então primeira coisa a se fazer quando a gente está trabalhando com a série temporal é fazer o gráfico da série temporal, né? Então, como é que a gente vai fazer um gráfico aqui? A gente vai plot, usar a função plot.ts, plot.timeSeries e vai entrar com a nossa série temporal, que é o IIE. Se a gente rodar essa linha de comando, então a gente vai ter aqui a nossa série temporal. Pronto. Então, está aqui a nossa série temporal. Parece ser uma série estacionária. O que seria uma série estacionária? Seria uma série onde a gente veria um desenvolvimento dela ao longo do tempo em torno de uma constante, um valor numérico constante, com uma variabilidade mais ou menos constante. Será que essa aqui parece uma série temporal estacionária? Olhando aqui, aparentemente ela tem, ó, uma tendência crescente. Então, a princípio, ela não seria uma série temporal, só olhando aqui o gráfico da série, tá bem? Vamos fazer o seguinte, vamos acrescentar aqui uma reta de regressão. A gente vai fazer aqui a nossa variável resposta, o índice, e a nossa variável explicativa, o tempo, tudo bem? Se, por exemplo, a nossa série for uma série estacionária, a nossa reta de regressão ela vai ser uma reta praticamente na horizontal. Se ela tiver algum tipo de tendência, a gente vai conseguir enxergar através da inclinação da reta, tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer o seguinte. Então a gente tem que definir aqui a nossa variável explicativa, a gente não vai rodar uma regressão linear. Então a nossa variável explicativa x, ela vai ser o quê? Ela vai ser o tempo. O tempo começa o quê? Começa de 2000 e vai até 2007, como a gente viu, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar uma função rep aqui, ó. Porque é o seguinte, ó, eu poderia rodar uma série, uma regressão com essa base de dados aqui, ó, com a variável explicativa, seria essa coluna, a variável dependente seria essa coluna, a variável explicativa seria essa primeira coluna. Eu não posso fazer isso porque isso daqui, ó, não é um valor numérico. Isso daqui, ou o R vai entender como se fosse uma data, ou como se fosse um string. Vou ver aqui até o que é isso aqui. str de dados, cifrão date. Vamos ver aqui. Ó, o R ele está entendendo isso aqui como se fosse uma string, certo? Então não tem como rodar uma regressão com essa coluna aqui. Então eu tenho que definir que é a minha variável explicativa, ok? Então, eu vou utilizar uma função chamada rep, ok? E essa função, ela vai repetir o seguinte, ela vai repetir o 2000 12 vezes, o 2001 12 vezes, o 2002 12 vezes, até o 2017, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, 2000, 2 pontos, até 2017. Se eu rodar isso daqui de dentro, 2000, 2 pontos até 2017, eu vou ter então, ó, um vetor que vai de 2000 até 2017, certo? E cada termo desse aqui, cada valor, eu quero que se repita o quê? 12 vezes, que é a quantidade de meses dentro de um ano. Então, eu vou botar aqui, ó, um argumento, each igual a 12, ok? Se eu rodar essa função aqui, ó, vou rodar essa função, ó. Então, para cada valor, eu vou ter 12 repetições, ok? Certo?
Só que o 2017, o ano de 2017, ele não está completo, né? O ano de 2017 ele só vai até agosto, então eu tenho que tirar aí 4 observações aqui do final. Eu tenho que tirar essas 4 aqui para o número de observações aqui ser igual ao número de observações que eu tenho na minha série temporal, ok? Então o que é que eu vou fazer, ó? X vai ser igual a x. Como é que eu manipulo um vetor no R? Um vetor no R eu manipulo através do colchete, ok? Então, tudo que eu botar aqui dentro de colchete vai ser manipulação dos objetos dentro, dos valores dentro desse vetor, tudo bem? Então, eu quero retirar as 4 últimas informações, tudo bem? A gente viu que a nossa série temporal ó, tem 212 informações. Se esse aqui tem 4 a mais, então ele vai ter 216. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou retirar. Como é que eu retiro? Menos, certo? Vou retirar menos as observações 213 em diante, né? 213 até a 216. Se eu fizer isso, ó, e pedir o x, então eu vou ter aqui, ó, 12 repetições de 2000, 12 repetições de 2001 e até chegar aqui em 2016, que eu vou também ter 12 repetições, e o 2017 eu vou ter apenas 8, que ele vai terminar no mês de agosto. Tudo bem? Agora, a nossa variável x, a nossa variável explicativa, o tempo, tem o mesmo tamanho do que a nossa série temporal. Agora a gente consegue fazer uma regressão. Como é que a gente faz uma regressão aqui? A gente faz, botar aqui, reg de regressão. A gente roda uma regressão aqui no R através da função LM. A gente entra com a variável dependente. Quem é a variável dependente? É o nosso índice. E coloca ela em função do tempo, que é esse x aqui. Como é que a gente faz isso no R? Através do til, né? Esse til aqui vai dizer que tudo que eu colocar depois dele vai ser variável explicativa. Então, til, depois eu coloco o x, ok? Se eu rodar essa função aqui, ó, e chamar a nossa regressão, ele vai me dar o intercepto e o coeficiente angular, tudo bem? Então, aqui eu já tenho um gráfico, ó. Aqui eu tenho um gráfico da série. Como que eu adiciono a linha dessa regressão? Através do comando abline. Abline. Dentro da função abline, eu vou entrar com a regressão, o modelo de regressão que a gente acabou de ajustar. Se eu rodar essa linha, ó, ele vai me dar a tendência positiva e crescente, ok? Então, a princípio, essa série não é uma série temporal estacionária, porque a gente vê que uma tendência crescente, tudo bem? Pessoal, existe testes formais estatísticos, teste de hipótese estatístico para verificar se uma série temporal ela é ou não estacionária, ok? Mais para frente a gente vai ver isso, tudo bem? Uma maneira de verificar se uma série temporal é estacionária é através da maneira gráfica, certo? E a gente pode se basear em 2 gráficos, tanto no gráfico da própria série, quanto no gráfico da função de autocorrelação. Como a gente viu lá nos modelos de média móvel e no modelo autorregressivo, uma característica de uma série estacionária é que a função de autocorrelação ela decresce rapidamente para zero, tudo bem? Então, uma outra maneira da gente verificar se essa série temporal é ou não estacionária é verificar a função de autocorrelação, ok? Como é que a gente vê a função de autocorrelação aqui no R? Através da função ACF. Então, ACF do que? Da nossa série temporal, porque a nossa série temporal é o I e E, ok? Então, se a gente rodar essa linha de comando aqui, ó. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, no eixo Y, a autocorrelação, tudo bem? E no eixo X, a gente tem a diferença dos tempos. Lembra lá? A função de autocorrelação da série no tempo T e no tempo S, o que que é? Ela é uma função
de T menos o S. Esse T menos o S, na aula passada, ou na aula retrasada, a gente chamou essa diferença de K, né? Então, o que está aqui é justamente esses K, tudo bem? Então, a função de autocorrelação para K igual a zero, sempre vai ser igual a 1. Função de autocorrelação para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3, e a gente vai fazendo a de infinito, certo? Teoricamente, vai até o infinito. Ok? Então, o que é que o R está fazendo aqui? O R está fazendo, ele está calculando essas autocorrelações amostrais. E quantas ele faz? Ele faz o quanto a gente, até a série, que a série permitir, né? Mas por padrão, ele mostra aqui as 20 primeiras autocorrelações, tudo bem? Mas se você quiser estender, tem como, através lá da função ACF, tudo bem? Agora aqui, ó, aqui pode confundir um pouco, certo? O R tem alguns probleminhas e a gente está trabalhando com o pacote básico aqui do R. Por enquanto, a gente está trabalhando com o pacote básico para ajustar uma série temporal, certo? Mas existem outros pacotes que são melhores, certo? Por exemplo, aqui, ó, deveria ser o lag zero, certo? A função de autocorrelação com K igual a zero, que sempre vai ser igual a 1. Aqui, para o K igual a 1, para o K igual a 2, para o K igual a 3, para o K igual a 4. Mas como a gente definiu lá na nossa série temporal que a frequência é de 12, então ele está dividido tudo por 12. Então esse cara aqui, que ele está chamando de 1, na verdade, é o K igual a 12, porque ele já está dividindo o K por 12, porque a gente colocou uma frequência de 12, tudo bem? Mas depois, mais para frente, a gente vai trabalhar com os pacotes e a gente vai ter uma função de autocorrelação direitinho, né? Com os K igual a 1 até o número que a gente definir, independente da frequência da série temporal que a gente está trabalhando. Tudo bem, pessoal? Então é o seguinte, uma série estacionária deve ter um decaimento para zero da função de autocorrelação de uma maneira muito rápida, tudo bem? Então, o que acontece aqui? Essa função de autocorrelação dessa série do índice de incerteza econômica está decaindo de uma maneira muito rápida. Olha, a gente vai ver mais para frente, mas aqui, para mim, aparentemente ela decai de uma maneira muito rápida, tudo bem? Então, se eu olhasse apenas para a função de autocorrelação, eu diria que essa série é temporal, ela é uma série temporal estacionária. Mas a gente viu que existe uma tendência linear crescente na série temporal, então não tem como ela ser uma série temporal estacionária. Então, para isso que servem os testes estatísticos formais, os testes de hipótese, certo? Porque a análise gráfica, ela é subjetiva. Então, cada pessoa que for olhar para um gráfico, ele vai ver um padrão, ele vai ver uma coisa diferente. Então, aqui para mim, eu diria que ela é estacionária, porque ela está decaindo de uma forma rápida. Antes do lag 20, ela já decaiu para zero. Para mim, isso se caracteriza com um decaimento rápido da função de autocorrelação. Mas a gente viu também que a série temporal ela tem uma tendência crescente. Então, o ideal seria o quê? Seria a gente fazer um teste estatístico formal para saber se a série é ou não uma série estacionária. Ok? Prosseguindo, então, o que a gente fez até agora? Leu a base, preparou a série, disse para o R que a série é uma série temporal, ajustou uma regressão para ver a tendência linear da série temporal e a função de autocorrelação. Agora, vamos partir do princípio que essa série, de fato, ela não é estacionária. Então, a aula passada a gente viu que para tentar resolver o problema de uma série não estacionária, seria diferenciar ela em uma defasagem, ou seja, pegar a série menos ela mesma defasada em um período, ou seja, yt menos yt menos 1, tudo bem? Então, como é que a gente faz isso aqui no R? A série temporal diferenciada a gente chamou de quê? A gente chamou de D, né? Um delta, aliás. A gente chamou de delta YT, né? Então, aqui o delta eu vou representar por D, certo? Então, o D de I e E vai ser igual a o diff de I e E. O que é que esse diff está fazendo? Esse diff está fazendo, ele está diferenciando a nossa série. Está pegando ela e diminuindo dela mesma com defasagem de um período. Então, a gente rodando isso aqui,
E chamando aqui, ó, o D e E, a gente tem então, ó, aqui a nossa série temporal defasada. Quando a gente defasa, ó, a gente sempre vai perder a primeira observação. Então a primeira observação aqui está vazia, porque a gente perdeu, e a gente tem as outras, tudo bem? Vamos ver o gráfico da série agora. Plot.ts DIE. Olha só. Ela perdeu completamente a tendência linear, tudo bem, mas aparentemente eu diria que a gente tem um problema de variabilidade. Ó. Se a gente olhar para esse trecho aqui, ó, a gente vê uma certa variabilidade. Agora, se a gente olhar para cá, ó, parece que a variabilidade dá uma diminuída. Ele tem esses picos aqui muito altos e aqui para o final ó, parece que a variabilidade vai crescendo de novo. Então, a princípio, a gente resolveu o problema da média ser linear, da média ser função do tempo, mas a variabilidade continua variando com o tempo, aparentemente, como falei. Análise gráfica ou análise subjetiva. O que a gente deveria fazer aqui? A gente deveria aplicar um teste formal, teste de hipótese formal para saber se a série é ou não estacionária. Vamos fazer a função de autocorrelação. Função de autocorrelação. ACF do DIE. Olha só, função de autocorrelação. Ó. O primeiro, como eu falei para vocês, o primeiro sempre é igual a 1. O segundo aqui, ó. O que é essa linha aqui? Essa linha em azul aqui, ele é o intervalo de confiança, certo? Então, todos essas hastes aqui que estão abaixo dessa linha significa o quê? Significa que elas são estatisticamente iguais a zero. Essas autocorrelações aqui são estatisticamente iguais a zero, tudo bem? Então, a única que é diferente de zero aqui é a primeira, ou seja, o cara teve a primeira autocorrelação e depois todas as outras são iguais a zero, então ele decaiu muito rápido. Então, outro indício aqui de que essa série temporal diferenciada é uma série temporal estacionária, tudo bem? Apesar do padrão que eu enxerguei aqui, né? O padrão aqui de uma variabilidade aparentemente que não é constante, ok? Mas aí a gente precisaria de um teste formal que a gente vai ver mais para frente do nosso curso, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Tudo que a gente viu, certo, em relação a séries temporais e processo estocástico aqui no R, ok? Eu vou passar uma pequena lista de exercícios para vocês, uma lista de exercício. Vou passar uma lista teórica, certo? Que é o que vocês vão precisar, pelo menos para a primeira prova. E eu vou passar também uma lista com uma série para vocês analisar, né? Não é uma lista, eu vou passar uma série para vocês fazer essa pequena análise que eu acabei de fazer aqui, né? Só ler a base de dados, preparar ela, né? Fazer com que o R enxergue ela com uma série temporal e fazer aí um ajuste de tendência através de uma regressão linear e olhar a função de autocorrelação, tudo bem? Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula por aqui. Um bom estudo a todos e até a próxima aula.